plenário aprova 6 medidas provisórias, incluindo a que estabelece a regularização de terras urbanas e rurais em todo o Brasil. E pelo menos 45 mil pessoas protestam na esplanada dos ministérios contra o governo de Michel Temer, que responde com as Forças Armadas. E esta edição destaca também: do lado de fora do Congresso, cenário de guerra entre manifestantes e policiais, com pelo menos 5 ministérios depredados. Do lado de dentro, os ânimos também se exaltaram entre deputados de oposição e da base aliada. Em Brasília, 00:30, o Jornal da Câmara começa agora. O plenário aprovou nesta quarta-feira 6 medidas provisórias sobre vários temas, entre eles a regularização de terras rurais e urbanas em todo o país e benefícios previdenciários. Quem tem as informações é o repórter Tiago Ramos, que fala ao vivo do Salão Verde. Olá, Tiago, boa noite. Como foi possível aprovar tantas propostas num dia tão tumultuado aqui em Brasília, hein? Jaciene Alves, boa noite para todos que nos acompanham. Acho que a resposta mais simples para isso é: sem oposição. Mas para chegar a isso, a gente precisa entender o que aconteceu nesse dia todo. E para entender o que aconteceu nesse dia todo, a gente precisa primeiro ir para o lado de fora do plenário da Câmara. Porque lá a gente teve a manifestação de cerca de 45 mil pessoas contra o presidente Michel Temer, e na qual acabou havendo um tumulto, cerca de 8 ministérios acabaram sendo depredados e até também a catedral. A gente fez um material aí, um VT, para explicar mais ou menos como foi esse dia de manifestação aqui em Brasília. Por volta de 12:00, os manifestantes desceram o eixo monumental em direção ao Congresso. A polícia impediu que as pessoas ocupassem o gramado em frente aos espelhos d'água e eles só puderam chegar até a Rua das Bandeiras. Um grupo de deputados foi até o protesto para tentar impedir o uso da força, mas não adiantou. Depois de provocados com pedradas, policiais usaram bombas de efeito moral e gás de pimenta. No cálculo da Polícia Militar, haviam cerca de 25 mil manifestantes. Já no cálculo dos organizadores do evento, havia pelo menos o dobro, 50 mil pessoas, todas com uma exigência em comum: a saída imediata do presidente Michel Temer e a convocação de eleições diretas já. No meio da tarde, os manifestantes provocaram um incêndio no Ministério da Agricultura. As chamas se alastraram e os bombeiros tiveram dificuldade para chegar ao local. O Ministério da Fazenda também foi incendiado. Pelo menos 5 ministérios foram alvo de depredação e todos os prédios da esplanada dos ministérios foram evacuados. Na Câmara, deputados se dividiram quanto às manifestações. O que mais marca no Brasil de hoje é uma profunda crise do Executivo, denúncias gravíssimas, um presidente apegado ao cargo, agarrado, botando até Forças Armadas para se proteger de uma indignação que cresce no país, que é generalizada. A situação é absolutamente excepcional. A casa está funcionando, apesar dos 50 mil brasileiros, não todos, que vieram para a esplanada destruir os vidrais lindos da catedral, que tristeza, e botaram fogo em 4 ministérios. Não é assim que nós vamos reformar o país. A gente faz um apelo à oposição e aos líderes sindicais que, com o imposto sindical, trouxeram 40, 50 mil pessoas, jovens que vieram aqui, ganharam R$400, que nem sabiam por quê. E o presidente Michel foi seguro e botou o exército. Logo após, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, em entrevista coletiva, afirmou que as forças federais iriam reforçar a segurança na esplanada dos ministérios. O senhor presidente da República decretou, por solicitação do senhor presidente da Câmara, uma ação de garantia da lei e da ordem. E nesse instante, tropas federais já se encontram aqui neste palácio, no Palácio do Itamaraty, e logo mais estão chegando tropas para assegurar que os prédios dos ministérios sejam mantidos incólumes. Na sessão plenária, o presidente da Câmara afirmou que não solicitou a presença do Exército, mas sim da Força Nacional. Por parte do presidente da Câmara, o pedido de apoio
da Força Nacional para garantir a segurança e a ordem no prédio do Congresso Nacional e no seu entorno. Se o governo decidiu adotar outra medida, essa outra medida é uma responsabilidade do governo, não é uma responsabilidade que possa ser, nem deve ser, da Câmara dos Deputados. Então, eu pedi ao líder do governo, que pudesse entrar em contato com o ministro da Defesa para que ele pudesse restabelecer a verdade. Pois é, agora já entrando no plenário, é importante ver como aquela manifestação do lado de fora afetou o trabalho dos deputados aqui no plenário. Olhe pelo que está acontecendo ali fora e suspenda os trabalhos dessa sessão, porque nós vamos obstruí-la até a morte para evitar que seja votada qualquer coisa aqui no plenário Ulisses Guimarães. A sessão vai continuar dentro da normalidade. Não vou abrir mão, não me peça, sou democrata, mas vou seguir o regimento. Vou deixar os deputados que quiserem se comunicar, nós vamos deixar. Nesse momento, ao ocuparmos a mesa, ocupamos para garantir um debate, para garantir que esta casa não esteja de olhos fechados para os acontecimentos na esplanada dos ministérios. Os bombeiros e policiais militares, deputado Fraga, aqui do Distrito Federal, perderão o seu direito porque não querem votar. A segurança da casa pode tirar, isso aqui não é permitido. Não é permitido. É inadmissível essa algazarra, oposição predatória, oposição do quanto pior, melhor. Direta já! O povo quer votar! Direta já! Eu não posso concordar com este tipo de comportamento. Invadir a mesa da Câmara Federal. A ocupação que está acontecendo pelos parlamentares nesse momento na mesa diretora é legítima. Nós estamos aqui no embate que chega algumas vezes às profundezas das emoções e que se termina perdendo a razão de ser do próprio parlamento. E esse equilíbrio nós temos que ter. Segurança da casa, segurança da casa. A sessão está suspensa por 30 minutos. Pois é, aí é importante notar como aquele movimento do lado de fora continuou afetando aqui o do lado de dentro. Depois que chegou a informação no plenário de que um decreto presidencial sugeriu a chegada das Forças Armadas aqui em Brasília, a oposição reclamou, a sessão teve que, de fato, ser suspensa e, no retorno, a oposição, em conjunto, decidiu deixar o plenário. Jaciene Alves, é aí que a gente chega no momento de dialogar o que aconteceu depois disso, porque foram 6 medidas provisórias aprovadas e talvez eu até possa fazer uma pequena correção aí, 6,9 medidas aprovadas. A sétima, né, Tiago? Isso, a sétima chegou a ter o mérito votado, mas parou nos destaques. Então vamos lá, Jaciene Alves, ó. Medida provisória 759, 760, 761, 762, 764 e 767. Essas 6 medidas provisórias foram aprovadas, tanto no mérito quanto depois os destaques rejeitados ou aprovados, mas de todo modo, todas essas 6 seguem para o Senado Federal. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Isso, os assuntos dos mais variados, né? Isso, até para facilitar a compreensão do nosso telespectador, porque é uma variedade de temas aqui e uma complexidade até em cada uma dessas medidas provisórias que requer um pouco mais da nossa atenção. Vamos lá. A 759 trata da regularização fundiária em terras na Amazônia e em áreas urbanas. Foram aprovadas aí 2 emendas. Uma delas para aumentar o valor de empréstimo possível para até R$140 mil para quem quiser comprar o terreno que possui numa área rural. A medida 760 trata de PMs e bombeiros aqui do Distrito Federal. É o seguinte, para que as pessoas possam entender, para ascender na carreira, nessas 2 carreiras de policial militar ou de bombeiro, havia só uma prova. Quem fosse melhor na prova, tirasse a melhor nota, ascendia na carreira. Agora se inclui também o critério de antiguidade. Metade das vagas vai pelo critério de antiguidade e metade pelo critério de avaliação e intelectual, que eles dizem, né?
Agora, Tiago, a 761, pulando aí já para a próxima medida provisória, se a gente já pode adiantar aí os assuntos, trata de seguro-desemprego? Isso, o Programa Seguro-Desemprego é aquele que permite uma redução em 30% no tempo de trabalho e também 30% salarial. Essa também foi aprovada. A 762 é a taxa de frete fluvial. Para que as pessoas possam entender, a Marinha Mercante recolhe uma taxa sobre o frete que os barcos recebem na hora de transportar cargas. Quando vai para o norte e nordeste, essa taxa pode ser de até 40%. Essa medida provisória garante a isenção dessa taxa até 2019. A gente tem também a medida provisória 764, que autoriza a cobrança de valores diferenciados de acordo com a modalidade de pagamento. Isso no interior do país é muito comum. Quando você paga em dinheiro, o preço cai um pouco. Quando você paga em cartão de crédito, é um pouco mais alto. Até por aqui também, viu, Tiago? A gente já, muitas vezes, a gente já tem um preço diferenciado quando paga no débito, né? Exatamente. Já tem um desconto. Isso legaliza esse tipo de transação, permitindo, inclusive, que prestadoras de serviço que têm esse tipo no contrato, esse tipo de proibição, possam cobrar valores diferenciados. Então, por exemplo, sua TV a cabo, você poderá pagar um valor diferenciado se tiver a cobrança debitada em conta. Se você pagar no cartão de crédito, um valor mais alto e assim por diante. A 767 agora, Jaciene, é a última que foi aprovada, é a dos peritos do INSS. Ela permite o pagamento de um bônus de R$ 60 para cada reavaliação de trabalhador que foi feita. Então, por exemplo, tem um benefício lá de um trabalhador teve que se afastar do trabalho por um acidente que causou invalidez. O INSS estabelece que esse trabalhador tem que ter esse benefício revisado a cada 2 anos. Os peritos do INSS agora vão receber uma bonificação de R$ 60 para cada análise extra que for feita a respeito disso. Agora, Tiago, todas essas medidas provisórias ainda dependem de aprovação no Senado, né? Exatamente, vale lembrar que elas ainda dependem da aprovação no Senado. Mas também tem eu falei 6,9, isso porque a gente quase concluiu a votação da 7ª? Isso, a 7ª, que seria a medida provisória 765, que altera o salário dos funcionários da Receita Federal e de auditores do trabalho, garantindo a gratificação para eles. Essa medida provisória teve o mérito aprovado, mas na hora dos destaques acabou emperrando e ela continua aqui na Câmara. Ela vence brevemente, então pode ser que o risco é de que ela não seja de fato aprovada e transformada em lei. Tá certo, Tiago. Texto principal aprovado, mas então ficaram faltando aí os destaques, né? Então, Jaciene Alves, é isso mesmo. Ficamos com 6 medidas provisórias aprovadas, 0,9 no caso dessa última, e também tem a aprovação, a discussão sobre o projeto que convalida os benefícios fiscais para os estados. Só para tentar explicar para as pessoas o que isso significa, os estados oferecem uma isenção, por exemplo, de ICMS ao longo de 20 anos para uma empresa se instalar no estado. Isso era proibido pela lei. E o STF decidiu que é ilegal. O que a Câmara garantiu, ou um acordo garantiu até o momento, é que na terça-feira haverá a votação desse projeto, que convalida esses benefícios fiscais por até 15 anos e que garante também a mudança no sistema que hoje funciona para oferecimento desses benefícios. Hoje, para uma empresa dessa ter um benefício, é preciso que todos os secretários de fazendas do país todo, todos os 27, deem ok para isso. No futuro vai ser necessário só o ok de 2/3 desses secretários de fazenda. Jaciene Alves, que dia. Tá certo, Tiago. Muito obrigada aí pelas informações, trazendo aí todos os detalhes sobre essas votações aí de 6 medidas provisórias numa única noite aqui no plenário da Câmara. Muito obrigada, Tiago. E a segunda CPI da FUNAI e INCRA foi prorrogada por 30 dias. O pedido foi feito pelo presidente da comissão, deputado Alceu Moreira, e acatado pelo presidente da Câmara. O prazo da comissão terminaria nesta sexta-feira, mas a votação do relatório final ainda não foi concluída. As reuniões marcadas para ontem e para esta quarta-feira foram canceladas. Na semana passada, 2 reuniões da CPI foram interrompidas pelo início da ordem do dia do plenário. O texto base do relatório final do deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, chegou a ser aprovado e um destaque foi rejeitado. Falta votar 2 destaques da bancada do PT, que é uma tentativa de alterar o texto principal. Um deles pretende retirar do relatório o indiciamento de cerca de 90 pessoas, entre elas antropólogos, funcionários da FUNAI e do INCRA e dirigentes de organizações não governamentais, como o Conselho Indigenista Missionário. A primeira CPI da FUNAI e INCRA terminou em agosto do ano passado, sem votar um relatório final.
A Comissão de Constituição e Justiça vem debatendo um tema polêmico esta semana, a proposta que estabelece o voto direto em caso de vacância do cargo de presidente da República. A matéria, nesta quarta-feira, estava fora da pauta da reunião da CCJ, mas deputados favoráveis à proposta retomaram a discussão. Mesmo antes do início da sessão, os deputados já articulavam. O objetivo de alguns parlamentares era exigir que a proposta que estabelece o voto direto em caso de vacância da presidência da República fosse incluída na pauta. Mas o presidente Rodrigo Pacheco determinou que a matéria será votada em uma sessão com pauta única, provavelmente na semana que vem. O deputado Chico Alencar defende que o povo escolha o presidente do Brasil. Ele acredita que a matéria será votada em breve. Estou com essa esperança de que ele, cumprindo o regimento, artigo 46, parágrafo 4º, vai chamar uma sessão especial extraordinária, como 22 de nós já pedimos, e é o número regimental, para a próxima quarta-feira de manhã. Vamos aguardar, eu aposto no Rodrigo Pacheco. O deputado Marcos Rogério criticou a postura dos deputados que se dizem favoráveis à eleição direta. O que nós não podemos é ficar na CCJ até essa hora, daqui a pouco começa a ordem do dia no plenário, com esse jogo de cena. E é jogo de cena o que está acontecendo aqui, com todo respeito. O presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, negou que o presidente Michel Temer esteja fazendo algum tipo de pressão contra a proposta. Ele explicou que está tentando costurar um acordo entre o governo e a oposição. O que eu quero é fazer com que a base e a oposição sentem e cheguem a um bom termo quanto à oportunidade de se pautar essa PEC. E repito, caso não haja um consenso em relação a isso, nós exerceremos a prerrogativa da presidência da Comissão de Constituição e Justiça e pautaremos a PEC. A Comissão de Minas e Energia promoveu uma audiência pública para debater a suspeita de formação de cartel no mercado de gás brasileiro. O deputado Domingos Sávio solicitou a reunião para avaliar também as consequências de uma resolução da Agência Nacional de Petróleo com novas regras para a revenda de gás. Cartel é quando o mercado é dominado por poucos. Um pequeno grupo que faz acordos entre si, dificulta a livre concorrência e combina preços. Nós estamos tendo indícios, denúncias de que há uma tendência de formação de cartel. Quem que paga o pato? O consumidor final, que acaba sendo lesado. E nesse caso, além do consumidor, a gente começa a receber reclamação do revendedor, que é normalmente microempresas, pequenos empresários que estão lá na ponta distribuindo esse produto, mas que na verdade só é invasado por pouquíssimas distribuidoras no Brasil. Essas distribuidoras são credenciadas na Agência Nacional de Petróleo e nós estamos percebendo que há alguns mecanismos que facilitam a existência do cartel. Aqui o que eu vejo, na verdade, é levantar de uma suspeição se a sistemática de funcionamento do setor conspira ou não contra a sociedade. A gente acredita que comprova que não conspira contra a sociedade. Outro ponto bastante debatido na audiência pública foi uma resolução da Agência Nacional do Petróleo. A Resolução 51, que estabelece novas regras para a revenda de gás, dividiu opiniões. Pelas reclamações que eu ouvi, esta resolução ela vem comprometer ainda mais essa liberdade de mercado. Ela vem travar ainda mais a liberdade de mercado, que é algo imprescindível para evitar o cartel, para poder possibilitar que pela concorrência você possa proteger o consumidor final. Eu considero que essas resoluções elas vêm para proteger o consumidor. Ele pode escolher entre comprar de um vinculado, ele pode escolher de comprar de um não vinculado. Isso não altera a escolha do consumidor, ele tem toda a liberdade para escolher. A resolução ainda vai passar por uma consulta pública antes de entrar em vigor. Veja agora outros destaques desta quarta-feira aqui na Câmara. A delegação da Assembleia Popular Nacional da China visitou a Câmara dos Deputados. O objetivo foi estreitar as relações com o Parlamento brasileiro e trocar experiências na área de direitos humanos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher promoveu um debate sobre a sífilis congênita. A doença atinge cerca de 50 mil bebês por ano em todo o país e pode provocar má formação e até aborto. Para os participantes, é preciso melhorar o diagnóstico da doença durante a gestação e garantir o tratamento da gestante e do parceiro.
A proposta que define as atribuições dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias foi aprovada pela comissão especial que analisa a matéria. A proposta segue agora para o Senado, caso não haja recurso para que seja votado também no plenário da Câmara. O projeto prevê, além do ensino médio, curso de formação de 40 horas e curso de aprimoramento de 200 horas a cada 2 anos de atuação na área. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei para aperfeiçoar o crédito ao consumidor e evitar o superendividamento. Um parágrafo que tratava sobre publicidade infantil e havia sido incluído no texto pelo relator, o deputado Eli Corrêa Filho, do Democratas de São Paulo, foi retirado por acordo. Em audiência pública da comissão, o texto foi criticado por especialistas. Atualmente, a publicidade destinada às crianças sofre uma restrição, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. São proibidas propagandas que se aproveitem da deficiência de julgamento e da falta de discernimento da criança. Para debater o assunto, a Comissão de Defesa do Consumidor realizou audiência pública. Nós devemos limitar a publicidade infantil para não ser, eu diria, refém, né, do lucro de grandes empresas de bebidas açucaradas, de biscoitos, de salgados, de questões que realmente não interessam à criança. Especialistas em direito do consumidor também se mostraram contrários à publicidade infantil. A publicidade que oferta alimentos diretamente para as crianças, induzindo elas a desejar esses produtos que fazem mal à sua saúde, não transmitindo para os pais com clareza e objetividade os perigos e os riscos que eles representam quando consumidos em excesso, com certeza causa desses problemas, dessas doenças da nossa população infantil. Qualquer reforma do Código de Defesa do Consumidor tem que ser para tornar o Código do Consumidor mais forte e não para minimizar as proteções. A gente já tem julgamentos recentes do Superior Tribunal de Justiça interpretando o artigo 37, parágrafo 2º, proibindo a publicidade relacionada às crianças, que explora a deficiência de julgamento das crianças, e a gente não pode retroceder em relação a isso. E essa mesma Comissão de Defesa do Consumidor aprovou um projeto que proíbe as empresas de telefonia de fazer a cobrança casada da conta de telefone e da compra de aparelho celular. O acesso ao telefone celular se popularizou no Brasil. Há mais de 240 milhões de linhas ativas. Atraído pelas promoções, o consumidor acaba comprando um aparelho novo junto com um plano de prestação de serviço. Quando não consegue pagar, acaba ficando sem ligações na sua linha, mesmo que volte a usar o aparelho antigo. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a venda casada de produtos e serviços, mas não impede a cobrança casada. Se houver falhas no contrato, o consumidor pode buscar o PROCON ou um advogado, o Poder Judiciário, para renegociar ou cancelar aquele contrato. Agora, se proteger de uma cobrança que ele efetivamente, de um contrato que ele efetivamente celebrou, não há como se proteger. Como a gente gosta de falar, né? O acordado não sai caro. Uma resolução da Anatel já garante ao consumidor exigir das operadoras, sem qualquer tipo de ônus, a emissão de documento de cobrança em separado para cada serviço por elas prestado. Uma proposta de lei aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor torna obrigatória essa separação. Ela proíbe que seja feita a cobrança casada no mesmo código de barra do bem e do serviço, né? E também a lei veda, né? Ela veda que seja suspenso, por exemplo, em não havendo pagamento do bem, seja suspenso o atendimento do serviço. O projeto ainda precisa passar pelas comissões de Ciência e Tecnologia e de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue direto para o Senado. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Estatísticas de Violência contra a Mulher. O objetivo é organizar dados colhidos em todo o país para ajudar no combate a esse tipo de violência. Mas o relator retirou do texto a possibilidade de o cadastro incluir também os transexuais. O Penainfo será uma espécie de banco de dados que vai conter os principais dados de violência contra a mulher.
Os deputados acreditam que é importante conhecer o perfil completo dos agressores e das mulheres agredidas, além das informações sobre os locais onde a agressão ocorre. O relator, deputado Lincoln Portela, afirmou que o cadastro vai monitorar todo tipo de violência contra as mulheres. Não apenas a violência doméstica, eu acrescento a violência, o assédio moral no trabalho, o assédio sexual no trabalho, o assédio na rua, o assédio nos veículos de transporte de passageiros. Então nós temos que trabalhar essas coisas no Brasil. Esta estudiosa no assunto fala sobre algumas informações que, na opinião dela, as autoridades precisam conhecer. Que tipo de crime as mulheres são vítimas? Quem são os agressores? Quem é aquela mulher vítima de violência? Qual a cor dela, né? Qual a classe social? Onde ela foi ferida? Que horas ela sofreu a violência? Então, são dados que ainda precisam ser organizados nacionalmente. Mas o relator retirou do texto a palavra gênero e substituiu por sexo feminino. E assim o projeto acabou sendo aprovado pela comissão. Com isso, ficam excluídos do cadastro os travestis e os transexuais femininos. E sobre este ponto do projeto, a especialista e o relator discordam. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ou seja, a política é política pública voltada para as mulheres, como define bem o texto da Lei Maria da Penha. Então eu resgato a questão de mulher. Se eu deixo o gênero, pode ser uma política pública para homem. Pessoas travestis e transexuais femininas estão protegidas pela Lei Maria da Penha. Então, como é que a Lei Maria da Penha protege essas pessoas? E um sistema de dados vão excluir essas pessoas que venham sofrer violência desses dados serem incluídos em um sistema. Há uma incoerência e ainda é tempo do Congresso, não é, da Câmara dos Deputados, corrigir esse equívoco que foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública. O projeto ainda terá que ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário da Câmara. A Câmara dos Deputados premiou 5 entidades da área da saúde com o prêmio Dr. Pinotti. Elas foram homenageadas por terem se destacado na qualificação e na promoção do acesso aos serviços de saúde da mulher. A entrega do prêmio Dr. Pinotti reuniu os representantes de entidades de 5 estados diferentes: o Hospital da Mulher do Maranhão, Maternidade Santa Luísa de Marilac, no Ceará, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Banco de Leite Humano Santa Ágata, em Rondônia, e a Maternidade Nossa Senhora da Luz, do Paraná. Todas selecionadas a partir da indicação de parlamentares e com votação feita por um conselho definido pelos líderes partidários. As entidades foram consideradas como exemplo na promoção do acesso e da melhoria do atendimento às mulheres. O Hospital da Mulher atende em média 3.000 mulheres, né? Faz em média 500 cirurgias durante o mês. Então é um hospital realmente que ele vem crescendo muito, a procura é muito grande porque ele tem resolutividade. É um trabalho que nós fazemos com muita responsabilidade, com muita dedicação, com muito afinco, com o objetivo realmente de que essa mulher ela realmente esteja bem, esteja feliz no desenvolvimento do papel de mãe, de mulher, de esposa. Então, para a gente, realmente, um prêmio, além de ser uma surpresa, ela é uma grata surpresa. A premiação é entregue sempre no final de maio, já que no dia 28 é comemorado o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. O prêmio leva o nome do médico ginecologista José Aristodemo Pinotti, falecido em 2009. Ele foi deputado por 3 mandatos e trabalhou muito para melhorar o atendimento da saúde pública, em especial às mulheres. É uma homenagem ao Dr. Pinotti, que teve a oportunidade de passar aqui na Câmara, teve mais de 1.300 publicações relacionadas à saúde da mulher. E assim a gente reconhecer durante o ano 5 instituições do nosso país que têm esse trabalho voltado à saúde das mulheres, que elas sirvam de incentivos a outras instituições também a darem uma atenção especial à saúde da mulher. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.